Eu sou pão vivo descido do céu. Quem desse pão come sempre há de viver. Eu sou pão vivo descido do céu. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, para que nós possamos mergulhar no mistério que nós estamos celebrando nessa Santíssima Eucaristia, é muito importante que a gente retroceda no tempo, isso mesmo, que a gente volte no tempo. E para voltar no tempo, nós vamos lá para o Antigo Testamento. Vocês sabem que no Antigo Testamento nós temos 2 livros que têm o mesmo nome, por exemplo. O livro de Reis, nós temos Primeira Reis e Segunda Reis, né? Então são 2 livros de Reis. E a primeira leitura de hoje, ela se encontra situada no primeiro livro de Reis. O nosso seminarista que estuda teologia, o Demétrio, ele fez um estudo interessante e eu fiz um excerto da análise histórica do contexto que nós estamos meditando nessa primeira leitura, a partir da pesquisa que o nosso seminarista fez. Então veja bem, segundo os historiadores, também o estudo do nosso seminarista, estamos na primeira leitura no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Conforme já disse, são 2. Qual que é o contexto? Vamos relembrar, para quem já leu a Bíblia você vai lembrar, quem já assistiu lá a série da TV vai lembrar de Elias, e quem nunca viu nenhum nem outro vai aprender. Então veja, Elias acabara de conseguir grandes e notáveis vitórias em sua vida. Elias tinha conseguido respostas a seus dramas humanos, às inquietações que ele trazia dentro de si. Deus havia respondido a tudo para ele. O prestígio de Elias havia subido demais. Não sei se vocês se lembram, por exemplo, quando havia o deus pagão, o deus falso, que era Baal, né? E então Baal tinha 450 sacerdotes. Vocês se lembram disso?
lá no primeiro livro de Reis, e diziam que o Deus de Elias era o Deus falso, né? Que o Adonai, nosso Senhor, o pai de Jesus, era o Deus falso. E que o Deus, então, de Baal, o Baal, era o Deus verdadeiro. Elias, na força do Espírito Santo, ele convoca todo mundo num alto, num lugar bem visível, para todo mundo ver, e ele fala assim: pode começar vocês. Eles trazem lenhas e ele fala assim: manda o Deus de vocês mandar fogo do céu para queimar essas lenhas aí. E eles ficam lá e dançam, e gritam, e berram. Que tem gente que pensa que a oração vai ser forte de acordo com os berros, né? De acordo com os gritos. Às vezes tem uns lugares que a gente passa por aí, tudo bem, pelo menos está rezando, né? Mas tem um lugar que às vezes é o tamanho de uma caixinha de fósforo, uma gritaria, como Jesus fala que não é na gritaria que Deus age, é na calma. Eu não sei se você já percebeu isso, mas as pregações católicas, elas não são espalhafatosas. Elas têm começo, meio e fim, porque Deus age na calmaria, não na balbúrdia. Toda vez que vocês veem escândalo, gritaria, e daqui a pouco eu vou provar isso para você, Deus não está ali, né? Agora, é claro, se a pessoa estiver com o coração aberto, com boa intenção, se a pessoa estiver ali, né, querendo encontrar Deus, até no vulco-vulco ela acha. Mas, né, grosso modo, Deus se manifesta mais na brisa, isso está também lá no livro de Elias, no livro de Reis, do que no tufão e no furacão. E a turma começa a fazer uma gritaria para que os deuses mandassem fogo do céu, e o Elias começa a zoar eles, a provocar. Elias fala assim: viu, eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo muito ocupado, não é melhor vocês gritarem um pouco mais? Eles gritam e nada acontece. E aí então, depois de fazer todo aquele espetáculo, aquela atividade circense, que a turma confunde até hoje, em pleno 2021, com religião, né? Então, aí Elias fala assim: seguinte, as lenhas estão bem verdes, porque lenha verde não pega fogo, né? É difícil. E também não tinha gasolina, não tinha gasolina. Também não tinha álcool, né? E ele fala assim: eu gostaria que vocês derramassem água. Aí a turma fala: esse cara só pode estar zoando. E trazem barris e barris de água e jogam em cima da lenha verde. Aí quem olha fala: impossível que isso aqui se queime. E Elias pede a Deus Todo-Poderoso que envie um raio. E vem um raio, e queima tudo. E o texto disse que até a água evaporou, não sobrando nada. E o que aconteceu com os 450 sacerdotes de Baal? Foram todos mortos a fio de espada. Olha que proeza, né? Vocês se lembram? Eu estou lembrando as coisas que Elias fez, né? Só para você saber. Porque se você não lembrar o que Elias fez, você não vai entender a palavra de hoje. Não vai entender. Nem o evangelho, nem o salmo que a gente acabou de cantar. Provai e ver de quão suave é o Senhor. Vocês se lembram quando Elias ressuscitou o filho da viúva? Lembram? Elias ressuscitou o defunto. Então Elias era o cara. Era o cara. Onde ele tocava, milagres aconteciam. Vocês se lembram da viúva de Sarepta, que não tinha o que comer? Ela deu o pãozinho para Elias. Foi esses dias, não foi? Na missa. E ele falou assim: em verdade te digo, você vai tirar dessa tigela aí, e quanto mais você vai tirar, mais vai ter. E nunca mais faltou azeite nem farinha na casa da viúva. Olha o homem, gente. Olha o grau do homem, né? E aí o nosso seminarista diz então, né? Olha lá. Não se esquecer da matança dos 450 sacerdotes e profetas de Baal. Essa informação lançou em Jezabel. Quem que era Jezabel? Quem era Jezabel? Já esqueceram? Jezabel era a rainha, a esposa de quem? Do rei Acabe. Jezabel era o símbolo do demônio. Ela era uma prostituta, maldita, má e assassina. Então ela é a personificação de Satanás no livro de Reis, para quem não sabe. Então veja bem, Jezabel ficou muito irada quando ela soube que a religião pagã dela foi humilhada e que 450 sacerdotes haviam sido passados a fio de espada. O que Jezabel faz? No ataque de fúria,
ela jura não sossegar enquanto ela não vê Elias morto. E ela trava uma perseguição ao homem de Deus, a Elias. E aí acontece uma coisa que, vou ser bem sincero, não dá para entender. Por quê? O Elias ressuscitou defunto, multiplicou farinha e azeite, matou 450 sacerdotes a fio de espada, fez descer fogo do céu, dentre outras coisas. O Elias se enche, o coração de Elias se enche de desespero. De desespero. E aí, dizem também, o nosso seminarista escrevendo, perdeu a coragem e atravessando o território foi para o sul. E no deserto, cansado e sedento, se senta à sombra de um zimbro ou de um junípero. O junípero é uma árvore que não tem muita folha, então ela dá uma sombrinha bem mequetrefe. Então, em pleno deserto, você só tem sol. E aí, quando você acha uma arvorezinha, né, ela dá uma sombrinha mequetrefe. E aí, aquele pequeno arbusto sombreava vagamente. Ele deita ali debaixo daquela árvore, cai numa profunda depressão e deseja morrer, cheio de queixumes e resmungos. As grandes coisas que ele viu e que ele operou foram reduzidas a quase nada. Gente, tem momento na nossa vida que a gente se esquece do que Deus já fez por nós. E a gente começa a querer jogar toalha, a gente começa a querer entregar os pontos, e a gente começa a pensar, mas será que eu fui chamado mesmo? Será que Deus me escolheu mesmo? Será que é para eu estar à frente dessa paróquia? No meu caso, que eu sou padre. E no seu caso, será que é para estar à frente dessa família onde Deus me colocou? Será que eu tenho condições de levar essa família para frente? Eu acho que Deus devia ter escolhido outro. E nós vamos nos esquecendo dos milagres que Deus operou em nossa vida. E quando você começa a se esquecer do que Deus já fez por você, você se perde na vida, você se perde na sua história. Por isso que o Papa Francisco fala, né? Já falei aqui muitas vezes, que há muitos cristãos que sofrem de Alzheimer espiritual. E o que é o Alzheimer espiritual? É a sua incapacidade de fazer memória dos livramentos que Deus já te deu. Quando você se sentir acuado, enfraquecida, fraco, você começa a lembrar, olha, Deus me deu um filho. É verdade. E eu consegui criar esse filho em trancos e barrancos, mas estamos aqui. Né? Meu marido me deixou com essa criança. Eu achei que eu ia morrer. Eu definhei em cima de uma cama em depressão. Eu emagreci quando meu marido foi embora. Mas eu estou aqui porque Deus me livrou. E porque Ele me livrou, Ele me livrará outras vezes mais, quantas vezes forem necessárias. Entende bem? Então o Papa Francisco nos ensina que o povo judeu é especialista em fazer memória. E a gente também tem que aprender a fazer memória dos grandes feitos de Deus em nossa vida. Senão nós vamos nos esquecer do que Deus tem para nós. E quando a gente se esquece do que Deus tem para nós, a gente entrega os pontos e a gente desiste diante das perdas inevitáveis que a vida nos apresenta. E aí o nosso seminarista escreve dizendo assim: Elias entrou numa atitude de caverna, se tornou prisioneiro de suas emoções negativas, e o seu desespero o amarrava com uma corrente de ferro, porque sua mente, olha essa, sua mente estava presa na situação que o havia vencido. Olha que forte isso, né? Sua mente estava presa na situação que o havia vencido. Por isso que eu digo que essa liturgia de hoje, essa homilia, ela é dividida em 3 partes. E eu dei nome para as 3 partes. Diga comigo, por favor, a primeira. Pão que dá coragem. A segunda, pão que transforma. E a terceira, pão que dá vida eterna. E agora nós vamos brevemente entender essas 3 partes. A primeira é comigo, pão que dá coragem. Então veja bem, olhando para Elias, como pode ser que alguém, depois de tanto sucesso, pudesse cair em depressão? Vocês já não viram pessoas que realizaram quase tudo o que queriam? Parece que estão ótimas e de repente a queda é vertiginosa. Por que isso acontece? Então veja bem, Elias nos ensina
a sermos fortes. Mas também nos ensina que não devemos jamais nos esquecer que todo mundo um dia se esgota. Que há momentos em que a gente precisa sim assumir nossa fraqueza para nos debruçar no colo de Deus a fim de que recuperemos as nossas forças. Elias nos ensina que o forte chora, que o forte se entristece, que o forte esmorece às vezes, e tem vezes que o forte até desfalece. Mas uma coisa é certa, o forte nunca desiste. Quando ele recua e entra na caverna, é para voltar mais forte ainda. Essa é a mensagem de Elias. Elias era um herói, e é verdade, ele é chamado de herói de Israel. Mas heróis também perdem. Heróis também se cansam. Eu acho bonitinha aquela charge que a turma põe no Instagram e no Facebook, da Mulher Maravilha, né? Vocês já viram? Só que a Mulher Maravilha toda despenteada, né? Toda descabelada, cansada, com enxaqueca, com aquela... Como é aquele negócio que a turma... com uma compressa na cabeça, né? Com aquele roupão velho, e ela não está toda maquiada e nem no salto. E a pessoa coloca assim embaixo: está tudo bem, você continua sendo a Mulher Maravilha. Porque a gente não precisa ser o máximo o tempo todo, e nem temos condições de sermos o máximo o tempo todo. Nós temos que nos dar o direito de experimentar a nossa miséria, a nossa fraqueza. E aí vem o porquê, né? Eu falei, por que será que Deus permitiu que Elias, o herói, ficasse tão acuado, tão menininho, tão temeroso, com tanto medo, né? E a resposta é: Deus permite que a gente chegue ao limite da nossa fraqueza. Sabe por quê? Para que a gente entenda que nunca fomos nós. Sempre foi Ele. Nunca fomos nós. Quando os recursos humanos todos se esgotam e você diz assim: meu Deus, eu não tenho mais forças. Deus fala: ótimo, porque é na tua fraqueza que o meu poder, que a minha força se manifesta. E agora que você assumiu que você não pode, que você não é capaz, chegou o meu momento de agir poderosamente na sua vida, na sua história. Entende a diferença? Tem gente que carrega a família inteira no colo, mas não é carregada por ninguém. Quem foi que falou que você tem que dar certo em tudo e o tempo todo? Às vezes, a pessoa desaba, né? E a gente ouve alguém dizer assim: vixe, não aguentou. Errado. Não é que a pessoa não aguentou, gente. É que ela está aguentando por muito tempo. Sabe? Quando você está aguentando uma estrutura pesada por muito tempo, talvez por anos, chega um dia em que você desaba. E sabe, você tem o direito de desabar também, pelo simples fato de que você não é Deus. E ainda que fortes, somos humanos. Elias, o herói, hoje está ferido e começa a dar sinais evidentes de depressão. E aí eu gostaria de aproveitar, eu já falei sobre isso em 2014, estamos em 2021 e eu preciso relembrar isso. Quais são os sinais de que Elias estava sendo dominado pela depressão? Tem alguns sinais básicos que a gente vê na Bíblia. No versículo 4 ele diz: agora basta, Senhor. Basta, porque eu não aguento mais. Aqui Elias começa a entrar em parafuso, começa a entrar em depressão. E ainda tem gente, até católico, né, que fala: depressão é coisa de gente que não tem fé. Então você leia o livro de Reis, leia o profeta Elias. Tem gente que fica escandalizada quando um padre fica fraco, né? Quando um padre não tem forças de rezar a missa, de aconselhar o povo. Tem gente que surta, porque se esquece que padre é gente, que bispo também, e que mesmo Elias, o herói, precisou retroceder para que pudesse voltar com mais força. Há alguns sinais de alerta que a gente percebe em Elias e que é bom a gente também observar em nós ou nos nossos filhos e naqueles que nós amamos. Primeira coisa que Elias faz: afasta-se dos amigos. Vocês se lembram, quem lê a Bíblia, quem era o melhor amigo de Elias? Que era um filho para ele?
Vou esse lado aqui. Quem que era o melhor amigo de Elias, que era um filho para ele? Por sinal, Elias ensinou tudo o que ele sabia. Vocês se lembram? Eliseu. Eliseu. Tanto é que o Eliseu, quando Elias sobe num carro de fogo, o Eliseu fica chorando. Não me larga não, meu pai. Não me larga não, meu pai. Lembram? Tem que ler a Bíblia, hein, gente? Livro de Reis. O primeiro livro de Reis, né? Pois bem, então ele larga até o Eliseu. Então a primeira coisa, quando você está entregando os pontos, quando você está perdendo o fio da sua vida, o isolamento. O livro de Eclesiastes fala assim: é melhor andar em 2 do que de 1, porque se andares de 1, se caíres, ninguém te levantará. Está na palavra. Então, primeira coisa, ter bons amigos e externar o que nós sentimos para eles, né? Quantas vezes você falando com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, você está fazendo uma espécie de terapia e nem percebe, porque terapia do grego significa cuidado. Quantas vezes está com um problema insolúvel, parece um novelo, né, de lã, todo sem engruvinhado, você não acha o fio da meada. Só pelo fato de seu amigo te escutar, você já se sente melhor. Então, cuidado quando pessoas queridas nossas começam a se isolar dos amigos. E a pandemia agravou isso, porque nos colocou numa atitude de isolamento e as pessoas estão ficando doentes psiquicamente, justamente porque nós somos seres de relação. Nós somos seres de relações interpessoais e nós não podemos viver sem amigos. Um homem pode até viver sem um grande amor, mas não poderá sobreviver sem uma grande amizade. Segundo, Elias começa a se comparar com os outros. Olha o que ele disse assim: é melhor eu morrer. Ele dizia que ele queria se juntar ao túmulo de seus pais. E agora escuta: porque eu não sou melhor do que meus pais. Está lá, pode você olhar na primeira leitura. Eu não sou melhor do que meus pais. Até Freud dizia: a única pessoa com a qual você pode se comparar é com você mesmo no passado. É loucura ficar se comparando com os outros. Simplesmente pelo fato de que Deus te fez e jogou a cópia fora, a forma fora. Não existe ninguém no mundo igual a você. E se não existe ninguém no mundo igual a você, como é, em sã consciência, que você vai ficar se comparando? Agora, o que acontece, o que ocorre, é que desde crianças nós fomos submetidos à comparação. Essa que é a verdade. Aprendemos que sermos comparados com o outro é algo totalmente natural. Nos comparavam com nossos irmãos, com nossos primos, com nossos colegas de classe, de turma, e assim por diante, não é verdade? Devido a essa precoce imersão no hábito da comparação, é que depois de adultos temos tamanha dificuldade em aceitar que podemos ser sim diferentes das pessoas que nos rodeiam e que isso é ótimo. E o demônio se aproveita disso, porque às vezes vem pensamento na turma assim: nossa, fulano, mesmo sendo tão jovem, já sabe exatamente o que quer fazer e como vai começar. E eu, por outro lado, sinto que não tenho nenhum dom, nenhuma inclinação evidente, e tudo que eu tentei até agora não funcionou. Ele tem a mesma idade que eu, ou quiçá, é mais novo do que eu. Aprenda uma coisa: sempre haverá alguém traçando uma rota diferente da nossa, mas isso não significa que a rota do outro seja melhor. Viu? É preciso ir devagar com andor e parar de fazer essas comparações que não vão te levar a lugar nenhum. E você que é pai, que é mãe, pelo amor de Deus, pare de comparar os seus filhos. Agora de pouco eu falava com a Edmara, né? Nós temos os filhos, ela tem 3, né? Cada um sai de um jeito, cada um vai por um caminho. Pare de querer que o seu filho tenha o mesmo ritmo que a sua filha, porque ele é único, porque ela é única. Foi claro. Depois Elias começa a dormir demais. Está no versículo 6. Dormir é bom, mas o sono como fuga. A fuga nunca, jamais é solução. Quando você começa a se entregar aos problemas, se esquece do que Deus fez por você, para de fazer memória dos livramentos de Deus na sua vida,
você começa a se trancar no quarto e a dormir demais, porque você não quer enfrentar os seus problemas, porque você não quer enfrentar as dificuldades. Até mesmo Carl Gustav Jung, não é? Que é psicanalista do século XX, dizia: tudo aquilo que não enfrentamos em vida, ó, isso é muito forte, tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando o nosso destino. E aquilo que você não enfrenta vai virar o seu destino. Você precisa enfrentar. Depois, a última atitude de Elias. E claro, está tudo caminhando para isso. Qual é a última? Desencanto pela vida. Veja o que ele disse: tira a minha vida, Senhor. Releia essa primeira leitura na sua casa hoje. Tira a minha vida, Senhor. Desencanto pela vida. Por isso, essa semana, eu coloquei também nas minhas redes sociais. Parece bobagem, uma coisinha simples, mas eu acho que não é. Eu acho que não é. Renuncie esses 3 tipos de pensamentos. Número 1. Fala comigo. Todo mundo me decepciona eventualmente. Uma pessoa que introjetou isso, todo mundo vai me decepcionar mais cedo ou mais tarde. Não namora, não noiva, não casa, não entra no seminário, não se torna amigo de ninguém. Porque ela introjetou, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai me decepcionar. Então diga comigo, eu renuncio. Segundo tipo de pensamento, repete comigo. O mundo é basicamente um lugar ruim. Então a pessoa olha para o mundo e fala, não tem mais jeito, não tem solução, pode mandar Cristo voltar. Calma lá, ainda as coisas não aconteceram como devem, né? Então nós temos também que renunciar isso. Olhar o mundo com os olhos de Cristo. E como é que Cristo olha para o mundo? Com misericórdia, com esperança, com alegria. Então diga, eu renuncio. E a terceira, porque Elias falou assim, me tira a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Então a terceira é, repete comigo, eu não sou bom o suficiente. Diga comigo, eu renuncio. E é então quando a gente pensa que tudo acabou, vem Deus e diz, ei, continua. O anjo toca o ombrinho de Elias 2 vezes e diz assim, levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Onde Elias achou que era o fim, era apenas o começo de uma grande missão, até chegar ao alto do Monte Horebe, atravessando um deserto escaldante, e ali se encontrar com Deus. E o anjo dá para ele um alimento misterioso, né? Com aquele alimento misterioso, ele recebe força, ele anda 40 dias e 40 noites. E esse alimento misterioso é a prefiguração da Santíssima Eucaristia, que é o pão que transforma. Primeiro, pão que dá coragem. Segundo, pão que transforma. E neste pão que transforma, eu escrevi na minha casa rezando assim, Senhor, eu ainda não sou quem eu preciso, nem aquele que eu desejo ser, mas depois que o Senhor e eu começamos a conviver, Senhor Jesus, eu já me tornei bem melhor de quem eu era antes. Essa semana eu conversava com um amigo meu, e ele dizia assim para mim, Padre, desculpe falar. Falei, não, pode falar, somos amigos. Ele falou assim, o senhor reparou assim que o senhor, quando vê uma coisa errada, mesmo na igreja, o senhor não fica mais tão bravo como antes? Falei, olha, bravo eu ainda fico, né? Mas eu respiro fundo, fecho os olhos, né? E procuro não extravasar as minhas emoções naquilo que deu errado. Por exemplo, uma música saiu errado, não sei, o coroinha errou alguma coisa, enfim, né? Daí ele falou assim, o senhor percebeu como o senhor mudou? Eu olhei para ele e falei, olha, eu vou ser bem honesto com você. Conforme a gente vai escutando a palavra e vai convivendo com o Senhor Jesus, Ele vai mudando a gente. Ele vai mudando o temperamento da gente. Ele vai mudando o nosso modo de falar. Ele vai mudando a gente para melhor. Mas isso é um processo que leva a vida inteira, gente.
Eu sinto que estou, né, como ser humano, muito longe de ser quem Ele quer que eu seja. Mas eu já estou bem melhor. Por quê? Porque Ele vai trabalhando em nós. E aí entra a segunda leitura. Olha o que a segunda leitura disse hoje para nós. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Quando a gente vai comungando a Eucaristia e o pão da palavra, na nossa casa, não é da noite para o dia não, viu? Não é não. Mas vai desaparecendo a amargura, a irritação. Era uma casa de gritaria, a gritaria vai sumindo, sabe? E aí eu disse para esse meu amigo, eu falei assim, sabe uma coisa que também eu percebi em mim? Que por mais que eu fosse gentil com as pessoas da igreja, né, dos meus alunos, que eu dou bastante aulas, né? Eu percebi que muitas vezes com as pessoas muito próximas de mim, como a minha mãe, né, eu era grosseiro, eu dava resposta grosseira. Então, por exemplo, às vezes nossa mãe fala assim, ô filho, não sei o que, não sei o que. Você fala, é tal coisa. Né? Depois, isso que mãe só muda de endereço. Né? Daqui a pouco ela pergunta a mesma coisa em menos de 20 minutos. Né? Mãe, já falei. Eu era assim. Agora Jesus apita em mim. Quando eu vou ser grosso, ele está sendo grosso, Wagner. Aí eu, quantas vezes forem necessárias. Porque vai chegar um dia que a nossa mãe não vai estar com a gente. E a gente vai implorar aos céus que ela pergunte 10 vezes a mesma coisa, só para que a gente tenha ela de novo do nosso lado. Bem, eu poderia falar muitas coisas mais, mas o tempo já não mais me permite. Então, eu quero terminar dizendo que a Eucaristia é penhor de vida eterna. É pão que dá vida eterna. E para terminar, vou contar uma coisa um pouco embaraçosa, mas real, viu? Uma coisa que aconteceu com um padre famoso. Então, tem um padre famoso, muito bom por sinal. Eu não vou contar o milagre sem contar o santo. E vou contar bem reduzido. Pão que dá vida eterna, não é isso? Pão que dá coragem, não é isso? Qual que é a outra? Oh, gostei. Pão que transforma e agora pão que dá vida eterna. Um casal de protestantes foi procurar um padre. Aí a secretária falou, olha, eu não vou falar da minha igreja. Um protestante da igreja X, o casal está aqui, quer falar com o senhor. Ele falou, mas hoje é dia de confissão, mas ele quer falar com o senhor. Falei, tá bom, manda entrar. Entrou o casal. Olha, padre, nós somos da igreja X. Estou falando uma coisa que aconteceu, não é história. O padre, pois não, sejam bem-vindos, né? E nós estamos preocupados com o nosso filho. Só que é o seguinte, o nosso filho assiste suas aulas. Ele está encantado, mas não é católico, mas ele gosta. Daí ele falou, tá, e? Então, como ele tem muita admiração pelo Senhor, e nós estamos muito preocupados com ele, então só o Senhor pode dar um jeito. Ele estranhou, falei, tá bem, então me explica. O nosso filho virou a cabeça. Falou assim, virou a cabeça como? Não quer mais ir no culto. Mas ele vai desde pequenininho? Desde que nasceu. E ele precisa ter uma religião. E o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor fale para ele que é importante ir no culto. O padre falou, porque o senhor ele vai ouvir. Aí o padre, tá, mas e por que ele disse que não quer mais ir no culto? Aí a mãe respondeu. Ele falou assim que rezar, ele reza em casa. Que conversar com Deus, ele conversa em casa. Que receber a bênção de Deus, ele recebe em casa. Que fazer a experiência de Deus, ele faz em casa. E o padre falou, ele está certo. É isso mesmo. Se eu quero falar com Deus, eu falo na minha casa. Eu quero experimentar Deus, eu experimento na minha casa. Eu quero que Deus faça um milagre, eu peço na minha casa. Eu não preciso ir à igreja. Aí a mulher já estava levantando. Eu falei, esse padre não vai servir. O marido falou assim, não, mas explica um pouco melhor. E o padre falou assim, é que para nós católicos a pegada é diferente. Daí a mulher também já não gostou. Muito obrigado, seu padre. O marido falou, não, fica sentada. Se agora eu quero escutar. Por que é diferente? E o padre falou, olha, eu tenho que ser honesto com vocês. O seu filho está correto. Para tudo isso que ele falou, não precisa ir à igreja. Só tem um detalhe. Se eu quiser falar com Deus, eu falo na minha casa. Se eu quiser pedir um milagre, eu peço no meu quarto. Mas se eu quiser que Deus venha dentro de mim,
e comungar a carne dele gloriosa é só numa missa. Eu não posso rezar uma missa dentro da minha casa. Então, para nós católicos, a igreja é essencial. Para as outras denominações, nem tanto, porque não tem Eucaristia. Você pode fazer uma experiência fantástica de Deus na sua casa, mas você não pode ter o corpo de Cristo dentro de você. Para isso, você precisa da igreja que ele fundou. Entende a diferença? E aqui tem um problema. Qual o problema? O problema que Jesus mesmo deu. João capítulo 6, versículo 52, escuta. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Na sua casa, você não tem a vida eterna. Rezando somente no seu quarto, você não recebe penhor de vida eterna. Isso é só na Santíssima Eucaristia. Quem não comer da minha carne e não beber o meu sangue, não terá a vida eterna. Não tereis a vida dentro de vós. E essa é a grande diferença da nossa fé. Respeitamos todas as demais, mas nós não podemos nos privar de falar a verdade da nossa fé. E só podemos concluir pedindo para Jesus, aquele povo pediu em João capítulo 6, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Pão que dá coragem, pão que transforma, pão que dá vida eterna. Amém.